Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Há algo que ajuda no processo do crescimento da igreja, são os dons espirituais. São necessários. Eu vou dizer para vocês, são importantes. Uma igreja ela não consegue avançar se ela não tem os dons espirituais. E vamos ver aqui com a nossa lição. Muito importante a gente entender a respeito do fluir e da capacidade que Deus dá às pessoas para que elas possam se movimentar na direção e na vontade de Deus para a edificação do corpo. O corpo só é edificado com a presença do Espírito Santo, mas com a ferramenta dos dons espirituais. Então é necessário que a igreja ponha em prática, que aqueles que estão servindo ao Senhor possam descobrir, que muitas vezes a gente tem dúvida quais são os nossos dons, mas o Espírito Santo nos revela aquele que vai servir para edificar a igreja, aquele que vai edificar o corpo de Cristo. Esse é o dom que Deus te deu. Mas vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós pedimos a tua bênção e nessa oportunidade quero orar e agradecer por todos os formandos, Senhor Deus, de domingo, Pai. Foi lindo, foi maravilhoso. Eu agradeço, Senhor, por ter essa oportunidade de ver tantas pessoas se capacitando para o crescimento, para a formação, Senhor Deus, para levar Jesus Cristo aos corações, para que Jesus brilhe em outras vidas através de suas vidas. Eu te peço, Senhor, que abençoe esse momento que estamos aqui. Aqueles irmãos que estão vindo, aqueles que não poderão vir, mas o Senhor conhece, sabe todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, os dons espirituais são as manifestações da graça de Deus. É um presente de Deus, que é concedida, obrigado, Bira, pelo Espírito Santo. E são fundamentais para o desenvolvimento da igreja, para o desenvolvimento do Evangelho. Os dons são necessários. A gente tem aqui, nesse segundo parágrafo, os dons estão à disposição de todos os santos. Precisamos buscá-los diligentemente, devemos demonstrar interesse, que a gente tem que ter, porque os dons espirituais não são para proveito pessoal. Isso que eu quero que vocês gravem. Os dons espirituais não é exibicionismo. Os dons espirituais não é algo para alguém ficar se gabando. Os dons espirituais, ele tem que voltar para aquele que o deu, que é o Espírito Santo. Então, a gente vê aqui, mas quais são os dons espirituais listados na Bíblia? Então, a gente vai ver aqui nesse estudo, vamos conhecer as relações dos textos bíblicos que abordam esse assunto. Tem aqui na Bíblia algumas listas dos dons espirituais, mas a mais conhecida é de 1 Coríntios, capítulo 12, a mais conhecida. E aqui a gente tem uma abordagem a respeito desses dons com mais clareza pelo apóstolo Paulo. A gente vê aí 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, depois versículo 4 ao versículo 6. A gente tem que ler esses versículos aqui e eu gostaria que alguém pudesse pegar o microfone. Tem microfone aí, Bira? A gente pegar, nós vamos ler esses versículos, porque esse eu não tenho nos slides. Então, preciso que alguém leia para mim. Também de Romanos 12, do 6 ao 8, tá? Que é mais uma listagem e nós vamos fazer essa leitura, tá? Nós temos na Bíblia 3 listagens a respeito dos dons espirituais, mas o que mais é conhecido é 1 Coríntios, capítulo 12. E tem até em 1 de Pedro, capítulo 10, capítulo 4, versículos 10 e 11. Então, vamos fazer essa leitura? Pode fazer para nós aí essa leitura, Rosana? 1 Coríntios 12, 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 4. Ora, há diversidade de dons, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 6. E há diversidade de... do 4 ao 6. Vai do 4 ao 6? Isso. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações,
mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Isso. Então a gente vê que mesmo havendo adversidades, que tem que haver diversidade, porque senão a igreja ela se torna uma forma, uma maneira engessada. Aliás, a diversidade é justamente para trazer o complemento daquilo que precisa na igreja, porque se todos cantassem, aonde estaria quem dá o ensino, quem prega, quem fica na portaria, quem cuida das crianças? Então, por isso há diversidade, porque o corpo tem várias funções. Então, aquele que procura o seu dom espiritual, Rosana pode até ler para mim aí depois, 1 Coríntios, versículo 1, do capítulo 14. Aquele que procura o seu dom espiritual deve procurar com diligência, mas, acima de tudo, tem que ter o amor. Pode ler para a gente? Não, é só um versículo, o 14, versículo 1. 1 Coríntios. Segui o amor e procurai-o com zelo, os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Gente, segui o amor. O apóstolo Paulo está direcionando a sua fala para que haja a procura do dom espiritual, mas ele antecipa que, antes de tudo, você tem que ter o amor. Então, é importante que a pessoa que queira exercer o dom espiritual, com certeza você tem um dom espiritual, mas o seu ministério, com o seu dom espiritual, ele tem que ter a direção do amor, seguir o amor. Esse amor é o amor ágape. Na Bíblia, no próprio livro de Coríntios, Carta aos Coríntios, a gente vai ver no capítulo 13, o apóstolo Paulo fala a respeito do amor ali, que ele diz se ainda tivesse a língua dos homens, a língua dos anjos, fosse poliglota, mas se não tiver amor, nada seria, né? Se tivesse o dom de profetizar, de falar em línguas, mas se não tiver amor, nada seria. Então, Paulo fala muitas coisas a respeito disso. Ali é sinal de amor. A gente vai ver que esse amor é o amor de Deus, amor ágape. Tem um amor eros. O amor eros é amor de erotismo, amor de atração do homem para a mulher, da mulher para o homem. Amor de relacionamento, de formação de família, eros. Amor de fixação, de desejo, né, de uma pessoa para outra. Há o amor estorge, esse amor é o amor de família, o amor proteção, o amor onde as pessoas se agrupam e vivem numa microsociedade. Pode ser um casal ou pode ser o casal com filhos. Família não é só quando tem filhos. Os filhos, eles acrescentam a família. Então nós temos amor ágape, amor estorge, amor eros e o amor filos, né? Que é o amor de amigo, amor de amizade, amor que a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. Então é assim. Mas o sentido aí, seguir o amor, Paulo está falando do amor ágape. O amor ágape significa o amor que se sacrifica, amor que não pede nada em troca. Quando você faz a obra de Deus, quando você tem o dom do Espírito, você está dizendo, eu estou ofertando o meu dom de maneira que eu me sacrifique. E por isso que muitas pessoas não entendem, né? Que o Espírito Santo trabalha naquele coração com humildade, às vezes com cansaço, às vezes chateado, às vezes com problema, mas mesmo assim você não passa o teu dom pelo crivo da tua vontade, pelo crivo das suas emoções. Aí o que acontece? Você oferta a Deus, que vai ajudar. Ninguém está sabendo o que você está vivendo, ninguém está sabendo o que você está passando. De repente está passando necessidade em casa, de repente teve um problema de enfermidade, um aperto aqui, outro ali. Ninguém sabe, ninguém tem que saber, gente. Porque nós estamos envolvidos no amor ágape. Antes de tudo, seguir o amor. E depois procurar com zelo os melhores dons. Então, é a partir daí que a gente começa a entender que os nossos dons não estão ligados aos nossos caprichos, não estão ligados para apresentar para o homem, para as pessoas, mas os nossos dons são ofertados para voltar como obra da edificação da igreja para aquele que nos deu. Amém? Então, vocês pensem bem.
o que vocês estão fazendo com os dons espirituais que vocês têm. Porque tem pessoas aqui que têm mais de um dom espiritual. Tem pessoas que têm mais de um dom. Então, sabe de uma coisa? Tem gente que fala assim, não, eu vou esperar melhorar, eu vou esperar a situação aqui acalmar. Isso aí é antibíblico. Não existe isso. Isso é você passar pelo crivo das suas emoções. Estão entendendo, irmãos? Amém ou não amém? Pode perguntar, Rosana. Porque como o senhor está falando aí de passar pelo crivo das emoções, que também tem que tomar cuidado com esse dom, o amor, que às vezes as pessoas confundem que o fazer o bem o tempo todo, que dizer sim o tempo todo é amor. E se esquece que o não, que a repreensão faz parte do amor. Isso. Quando eu falo aqui, eu falo do amor de Deus, tá? Quando você... Sim, até mesmo em relação ao amor de Deus, que muitas das vezes a gente sabe que... Eu falo isso porque muitas das vezes eu pergunto para Deus. Por quê? Porque a gente acha que como Ele ama Não, muito... essa obra é para Deus, não é para a pessoa, não. Você faz para Deus. Pode edificar a igreja. Esse Sim. Não aí, eu não sei o sentido que você está dizendo. Estou falando assim, às vezes as pessoas da igreja pedem alguma coisa para a gente fazer e se a gente não tiver interesse no coração de fazer aquilo com amor, a gente às vezes está falando não quer dizer que a gente não ame a obra do Senhor. Que as pessoas também têm que entender isso. Como o senhor falou, que às vezes a gente está passando por algumas coisas e às vezes não sabe o que aconteceu ali, a gente vai fazer algo para Deus e aquilo não tem interesse. E a gente às vezes não pode entregar. O que eu estou dizendo é o seguinte, que suas emoções não podem conflitar com o seu dom. Tipo, vou dar um exemplo. Eu vou pregar. Graça e paz, irmãos, estou chegando aqui, mas olha, eu estou muito mal, não sei o quê. Aí eu estou misturando a palavra, ela é uma. Não tenho que envolver pessoas que vão pregar e ficam dando o seu testemunho. Isso é horrível, gente. A palavra de Deus tem 66 livros. Tem assunto e a pessoa vai chegar, vai falar da minha filha, vai falar do meu sobrinho, vai falar... mas vou te falar, vocês vão aprender isso. Vocês vão aprender isso quando vocês estiverem estudando hermenêutica ou homilética. Vou te falar, isso é quando a pessoa não tem o que pregar. Não tem o que pregar. Desculpa eu falar assim direto com vocês. Aqui eu estou falando como mestre. Não tem que pregar, porque o sermão é o seguinte, tema... Você tem introdução, você tem tópicos, subtópicos, você tem apelo, você tem chamado e encerramento. Você tem que pegar o texto e falar do texto, não da tua vida, entendeu? Aí há um grande erro desses pregadores. Está sendo usado pelas suas emoções. Corretamente, estou concordando com você. E a gente tem que ter cuidado, porque as nossas emoções podem manipular a obra de Deus. Por isso que eu estou falando que independe de você estar bem, se você comeu, não comeu, se está doente. Se Deus falar assim, vai usar o meu ministério, você tem que fazer o que Deus quer. Se alguém perceber, se alguém, pelo Espírito, sentir, encostar em você, Gisele, está acontecendo alguma coisa, aí é outro papo. Aí a Gisele pode chegar, sim, né? O Espírito Santo... pode deixar isso para que alguém perceba e alguém chegue e, poxa, o que está acontecendo? Aí você não tem nada a ver com a questão das emoções. Porque, infelizmente, vou falar, olha só, pessoas têm mania. Vamos supor, o camarada viveu um momento na prisão, ele só prega sobre prisão. Viveu não sei o que de doença, só fala de doença. Isso vira um vício, uma cacomania. Aí... vamos para o principal, você que puxou o assunto. Isso vai edificar a igreja? Estão entendendo a questão dos dons espirituais, irmãos? Justamente, Suzy. Mas é isso, o pessoal tem que entender que os dons, eles são para edificação do corpo de Cristo. Não estou dizendo que você não possa dar testemunho, estou dizendo o seguinte, se você foi chamado para pregar, pega o texto, pede o Espírito Santo. Você foi chamado para pregar, Senhor, me dá um texto, eu preciso falar com a sua igreja, me dá uma palavra, me dá uma revelação, Deus vai te dar o texto e você vai receber toda a orientação de Deus, para que quando você chegar ali para falar, você esteja falando algo com texto e contexto, algo bíblico, porque infelizmente esse assunto que você puxou aqui
Está acontecendo direto. Mas tem que ser assim, não pode fugir, tem que usar o texto. Você pode até com texto, chamado assim, você apoiar, corroborar, né? Diz que é fortalecer o texto, você pegar outro texto para fortalecer. Mas você fica contando de experiências da vida e você está fugindo da palavra. Pastor. Isso, olha só. Eu separo sempre essa questão, compromisso com a obra de Deus, e quando eu não estou bem, mas isso não significa que eu não vou ser usado, entendeu? Pelo fato de você não estar se sentindo bem, não significa que você não pode ser usada, porque isso aí é um problema da sua alma. Vocês tiveram essa aula comigo? A questão da tricotomia? Já tiveram, né? Isso é questão da sua alma. Se você não está bem, não é o teu espírito, é a tua alma. Mas nesse caso, você está quebrando um compromisso, quebrando uma aliança. Eu posso até não estar bem. Vamos supor, hoje cheguei em cima da hora. Eu mandei uma mensagem para as meninas falando, olha, segura o pessoal que eu vou chegar no laço. Rapidinho, para te dar aquela maquiada, né? Mas se eu deixasse a minha alma falar... Eu falei com o Henrique, eu já estou cansado, mas eu tenho um compromisso com Deus, tenho um compromisso com vocês. Me convidaram, me pagando, para eu estar na quarta e no domingo no lugar. Eu falei, olha, não posso. Quarta-feira eu dou aula no discipulado. Domingo de manhã só não pode. Domingo de manhã eu tenho um compromisso com a jornada. Não posso. E eu me dá oferta. Não posso. Gente, é questão aí de você respeitar a tua aliança com Deus dentro desse compromisso. Porque eu não vejo esse momento aqui como momento de passatempo, não. Vocês estão sendo edificados, eu estou sendo edificado, eu estudei a lição. Então, todos nós estamos sendo edificados. Então, nesse momento, assim, eu vejo que a gente tem que ter cuidado com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, né? Porque, de repente, vamos supor, você que trabalha com culinária, hoje não deu certo, o fogão deu um problema, né? A pessoa que veio para pegar a encomenda não pegou, ficou encomenda. Você se entristece, claro, você é um ser humano, se entristece. Mas isso aí não tem nada a ver com o seu compromisso com Deus, né? Quantas vezes o Marcelo chegou ali e falou, estou cantando aqui, mas minha coluna está toda... Falei, meu filho, é assim mesmo. Esse sacrifício de louvor, sacrifício de amor, é o chamado ágape. É o amor ágape, é o amor que não pede nada em troca, é o amor sacrifício. É o amor de Jesus, que não pede nada. Agora, o amor filos, o amor eros, o amor estorge, é diferente desse amor. Você vê que o amor filos, amigos se separam, né? Amor eros, casal também se separa. E o estorge também, família também briga, cai no pau e divide e não sei o quê. Mas o amor ágape não. Então, por isso que a gente tem que entender muito bem que a língua grega ajudou muito. Infelizmente, o hebraico, arcaico, antigo, ele não dá muito sentido às palavras. Mas a língua grega, né, a Roma, porque eles dominavam pela língua, né, era a língua latim e o grego. E isso facilitou para dominar as pessoas, mas também trouxe benefícios, porque foi através do grego, né, a língua Septuaginta, quando houve a transliteração do hebraico para o grego, facilitou muito. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, abriu a visão do entendimento, porque como você definir o amor de Deus com amor para com uma outra pessoa? É a confusão lá de Davi com Jonatas. Pode falar, irmão? Fala, Henrique. Fala, pergunta, meu filho. Não, pastor, é referente ao que o senhor estava falando da nossa emoção não sobressair do nosso dom, né? E o senhor deu exemplo a questão da pregação, que a pessoa às vezes conta a vida dela toda e foge do foco da pregação. O senhor falou da questão da hermenêutica, a questão da homilética, mas também há um princípio da hermenêutica, da homilética, na verdade, que é a aplicação pessoal, né? Que também pode ser utilizado para a igreja. Por exemplo, o senhor está pregando sobre um caso, sobre uma passagem bíblica, e essa passagem também para corroborar
a mensagem, o senhor dá um exemplo. Não, pode, que foi aplicado. pode. Permitiu também, né? Não Tem, não, aí, extremo, não, né? aí não tem, pode ser aplicado. Eu estou dizendo você ficar usando seu exemplo de vida em momento que você deveria pregar a palavra. Isso. Aí... Como se fosse contar um testemunho, né? Por exemplo, é muito comum, hoje não, mas há um certo tempo era muito comum pessoas que foram da vida do crime pregar nas igrejas, pregar em favelas e só contar o testemunho da vida dela, né? Só fica naquela, desculpa a expressão, aquela ladainha chata. Entendi. E o evangelho é edificação, o evangelho é novidade de vida. Isso que você falou aí, aplicação de testemunho, de condição pessoal, eu posso, tendo uma pregação, pegar esse apoio de reforço, falar de falar de alguém que foi evangelista, o John Wesley, isso eu posso aplicar, e aplicar o testemunho dele dentro do meu contexto. Agora, eu pegar uma coisa que não tem nada a ver com o contexto que eu estou pregando, aí eu fujo da visão daquilo que seria aplicado. Mas nesse caso, não, você está certo. É a aplicação, né? Calma aí. Chega aqui, Henrique. Henrique está cansado também, mas cheguei. Isso também não depende muito da igreja, do pastor, para colocar algumas pessoas para pregar? Falou. Gente, olha, a Suzy falou tudo. O que acontece hoje, gente? Infelizmente, as pessoas acham que qualquer pessoa... Isso, a igreja, ela tem que ter formação, treinamento. As pessoas precisam ser treinadas, ensinadas, preparadas. Infelizmente, o que acontece? Fica uma desordem. Aí você está falando o que aconteceu na igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios aconteceu isso, porque todo mundo queria falar, todo mundo queria profetizar, falar em línguas. Paulo falou, opa, ele trouxe o quê? Uma ordem para o culto. Ele trouxe aquela ordem para o culto. No capítulo 14 que você estava lendo lá, ele resolve esse problema, Pastor, tá, Rosana? o meu filho falou uma coisa para mim, que ele gosta daqui porque ele vê que quando o senhor prega, ele até falou para mim, mãe, o pastor Roberto, todo domingo ele prega, mas ele, quando eu dá uma oportunidade para alguém, ele sabe como ele dá a oportunidade, a pessoa prega também. Ele falou isso para mim, entendeu? Que bom que ele Porque percebeu ele isso. falou, mãe, às vezes a gente vai numa igreja, vamos ver a pregação não alimenta a gente do mesmo jeito que a gente entra, a gente sai. E é pecado do rapaz que está falando? Não tem nada de errado, porque, olha, está correta a sua colocação, está correta. A gente tem que dar o melhor para o Senhor, procurar mais entendimento, procurar mais capacitação, porque se a gente quer resultado, isso só vem através de treinamento e dedicação. Hoje, o que vocês estão fazendo aqui, gente, qual a igreja hoje que para estudar? Dificílimo. Ninguém quer saber de estudar. É isso que está acontecendo com a igreja do Deus vivo. Então, o que nós precisamos é justamente valorizar isso aqui. No domingo, a formatura de vocês foi um susto na igreja. A igreja ficou assustada com aquilo. Por quê? Porque está acostumada as pessoas não valorizarem esse tipo de trabalho. Mas a gente está mostrando que é diferente. Esse trabalho tem que ser o mais valorizado na igreja. Porque um dos dons mais citados por Paulo é o qual? De profetizar, entendeu? E de ensinar. Quando ele vai falar em línguas, ele vai falar lá embaixo, né? Lá no finalzinho da fileira. Ei, pastor, falando sobre o nosso diplomação aí, eu postei uma foto antes com o Marcelo ali. Com o Fábio. Isso, joguei. Aí, na hora do culto, bateu umas 90 visualizações, só no culto aqui. E o povo perguntando, pô, Jair, onde que é essa igreja aí, cara? Poxa, bacana, tá bonito. Que cada foto que eu tirava, eu postava no Facebook. Que bacana. E muitas pessoas perguntaram que nunca viram isso em igrejas Nem de eu Nilópolis. nunca vi. Então, é o momento da gente valorizar mesmo o que Deus tem dado na nossa mão, né? Eu glorifico a Deus por isso. Isso aí, engraçado, gente, que eu estava estudando sobre discipulado já, desde o ano passado, caindo dentro assim. Eu nunca vi, mas Deus tocou no meu coração. Isso aí foi coisa nossa aqui. Eu não vi em lugar nenhum, não. Foi nossa. Pastor. Quando eu falei assim, eu quero uma formação como acontece mesmo na graduação. Aí o pessoal, ué, pastor, para quê? É isso aí que eu quero
É isso aí. Para quê? É isso aí que está errado. Dando pouca importância para aquilo que é o mais importante, que é a formação de discípulos. Falei, eu quero mostrar o contrário. Tanto a coisa chamou a atenção, que o pessoal lá do Rio Grande do Sul, né, pastor Vilarim, pediu também todo o esquema para poder adaptar lá na igreja dele. Eu falei, tranquilo, pastor, vou passar sim. Pode falar, irmã. A minha amiga que convidei, né, para vir, né, ela falou, igreja eu nunca vi uma formatura desse jeito. E hoje eu fui na casa de uma amiga, que ela é evangélica. Ela falou, que formatura era aquela? Você não fez faculdade? Fez mais que faculdade, né? Ela falou, pena que eu perdi, porque não deu tempo de eu ter ido. Aí falou, ficou muito lindo. A outra também, hoje falou com o pastor dela para fazer igual. Ela falou que foi na consagração e falou pastor, né? Pastor, eu fui numa formatura de discipulado, que aqui na igreja tem, mas só entrego o diploma, entendeu? É diferenciado. Ela falou, pô, ficou muito lindo. E adorou. Ela falou, foi um culto de agradecimento. Isso aí. Um culto de agradecimento ali. Você vê como é que as pessoas atribuem a formatura de discipulado? E ela pediu para fazer na igreja dela assim. É formatura de faculdade? Mas é isso que a gente tem que mudar na igreja. A maior faculdade é a faculdade da pregação do evangelho, que não leva a pessoa a se dar bem aqui na terra, mas para ter uma vida eterna nos céus. Qual é a faculdade que prepara uma pessoa para levar outra pessoa para o céu? Então, é essa visão que nós temos que ter, realmente valorizar esse trabalho discipulado. Gente, Jesus falou que vale mais uma alma do que o mundo inteiro perdido. Então a gente percebe o seguinte, eu até procurei assim, né, em algumas igrejas e para ver como é que faziam formatura. Eu vou falar para vocês, eu fiquei envergonhado. Eu via pessoas usando berra aqui pela metade, a coisinha. Eu falei, eu não quero isso, Senhor. Não. Eu falei, Senhor, eu não quero isso não. Eu falei, não quero isso não. Eu procurei muito, quando vi. Agora a pessoa, pô, mas isso aí, eu falei, vai ser isso aqui. Se não é bom, então não vai ser nada. Então, eu creio que nós impactamos, não é questão só de visão, não, no mundo espiritual, na mente das pessoas, irmã, nesse sentido. Porque as pessoas, quando vão fazer esse trabalho, faz de qualquer maneira. Então, os dons não podem ser impedidos pelas nossas emoções. Eu sei que isso é muito forte. Para mim é mais do que faculdade. A faculdade dá informações e te dá um diploma. O que elas fazem? Informação e diploma. Tu acha que aquele diploma é tudo na vida? Não. Então, nós estamos fazendo aqui, falar nisso, o diploma de vocês já estão prontos, tá? A gente tem que entregar. Já estava pronto, já. Eu não quis entregar, porque senão vocês iam... Então, o que nós estamos querendo mostrar é que vocês são importantes nesse trabalho do reino, com os seus dons espirituais, com suas vidas, para poder levar a pessoa à semelhança de Cristo, serem seguidores de Jesus Cristo. E isso aí, porque quando a gente fala de batismo nas águas, ali é o lugar mais importante que graduação, formação nenhuma pode comprar. Porque ali dentro, não importa se a pessoa tem informação, não tem informação acadêmica. Ali é para quem quer ter vida eterna com Deus. E vocês fazem esse trabalho. É o trabalho discipulador. Então, irmãos, esses dons se manifestam de diferentes maneiras. E isso promove a dinâmica poderosa e rica na igreja. Não há ambiente mais dinâmico que o de uma igreja que explora os dons espirituais e ministeriais de sua comunidade. Portanto, conhecê-los é nosso dever. Precisamos buscá-lo. Você deve procurar o seu dom espiritual. Pastor, eu não sei qual é o meu dom espiritual. Primeira coisa, você vai orar. Depois que você orar, você vai passar por todos os ministérios. Passou. Não, eu vou estagiar, quero ficar aqui olhando. Deus vai arder no seu coração, Deus vai fazer a chama queimar no seu peito, na sua mente, e você vai sentir, poxa, o meu chamado é esse ministério aqui, para você exercer o seu dom. Para que quando você também se entregar, não tenha dúvidas,
As pessoas falam assim, mas fulano de tal está naquele ministério, está indo para o outro. Não faz mal, ela deve estar procurando o dom dela. Está procurando, e é assim mesmo. Procura lá, vai para o evangelismo, vai para o ministério de ensino, vai para o louvor, vai para isso. Não, meu ministério é para cuidar disso aqui. Então você vai encontrar realmente o lugar para você exercer o seu dom espiritual. Rev, o senhor está falando que vai saber qual é o seu ministério. Aí até comentei com o Marcelo aqui que eu creio que o meu ministério é de evangelismo. Sendo que acontece muitas vezes uma coisa muito engraçada, que às vezes eu estou passando por uma situação, até mesmo fico chateada e falo com Deus e estou esperando aquilo, e saio chateada de casa ou vou trabalhar, dali a pouco vem uma pessoa, uma situação, e eu falo para Deus assim, chega, também hoje eu vou ficar calada e acabou. Ele vai e manda uma pessoa, ou na mesma situação, aí eu começo a falar. E ao mesmo tempo que eu estou falando para ela de que Jesus Cristo, Ele pode fazer e tal, e às vezes eu fico assim, por dentro eu fico, meu Deus, o que eu estou falando? Se eu, agora mesmo eu já cheguei a... E a pessoa recebe? Recebe. Então, minha filha... Vai que a tua fé aí eu fico assim, eu preciso... Aí às vezes até mesmo eu me confronto e falo assim, o nosso dom tem resposta na vida das pessoas, tá, gente? Porque aí, às vezes eu fico me perguntando, eu falo assim, eu tenho que ser comigo o que eu estou sendo com essa pessoa. Porque às vezes eu vou com tanta... Eu já estou triste, chateado. Uma vez eu saí de casa, eu falei assim... Senhor... Triste. As emoções aí, viu? Eu falei, Senhor, hoje eu vou sair, não quero falar com ninguém, não quero, nem vou olhar para o lado, que eu não quero falar com ninguém. Aí quando eu saí, botei o pé de fora assim, aí o meu vizinho, aí eu abri, eu falei, eu não quero nem rir para ninguém. Quando eu vi, eu abri um sorrisão, aí mandei um beijo, ele, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode, porque eu nunca tive oportunidade. É que o teu sorriso, para mim, é tão sincero. Eu falei, Jesus, que eu não queria nem sair. Aí eu começo a falar, não é de mim, realmente, às vezes eu estou a fim de não falar nada nem com ninguém. Dali a pouco, quando eu vejo, eu já falei, mas ao mesmo tempo, Rev, eu me acho às vezes hipócrita. Eu falo, mas eu estava agora... há 5 minutos não acreditando em nada do que eu estou falando. Porque a supremacia da tua vida não é as suas emoções, é o Espírito Santo. Gente, eu vou falar para vocês, não pense que porque nós estamos tristes, porque estamos passando problema, que o Espírito Santo não vai nos usar. Ele não nos usa pelo poder da nossa carne. A carne é a nossa alma, é o nosso querer, a nossa vontade. O nosso espírito é um nível acima da alma. Essa aula vocês vão ter agora. Quem vai fazer teologia aqui? Levanta a mão. Quem vai fazer teologia? Então, vocês têm que fazer teologia, é muito importante. Porque justamente vai desmistificar isso aí que você falou, está corretíssimo. O Espírito Santo não te deixa parar. Mas depois que acaba isso que eu falo, eu fico melhor também. Glória a Deus. Evidência, o Espírito Santo fala ao nosso espírito. Guarde isso, gente. O Espírito Santo... Ô, irmão, traz aqui para o Antônio aqui que quer falar. Você quer falar, Antônio? O Espírito não fala com a nossa alma. A linguagem do Espírito não é com a nossa alma. Agora, o nosso Espírito, com o Espírito de Deus, ele edifica a nossa alma. Você viu que ela falou ali? Que depois que ela faz isso, ela se sente melhor. Por quê? O Espírito edifica a alma. Edifica, levanta. A gente está... justo e santifica o corpo. Edifica a alma e santifica o corpo, porque o corpo é a sede do pecado. A alma peca e quem paga o preço do pecado é o corpo. Pastor Roberto, meditar, falar com o senhor sobre o tempo pelo culto de domingo, como o senhor falou, pregou, e tem várias pessoas que têm 30, 40 anos de igreja, até às vezes é diácono. Gravou a mesma mensagem. É evangelista. Gravou. Eu tenho cunhado que é pastor, que é evangelista, sobrinho que é evangelista, mas aquele negócio, tudo não fez cada um com o seu cada um. É igual pessoas botam no Facebook, que é pastor, que é isso, é aquilo, vai pregar na casa das pessoas, mas não é pastor. Eu não aceito porque não é pastor, não é pessoa, porque eu sou uma pessoa ali mesmo chato, igual o senhor é firme nas suas palavras aí. O senhor fala mesmo, o cara tem 30 anos, 40 anos de igreja. Mas né? E não tá. Eu falo, eu não. O cara não pega uma cadeira na igreja, não ajuda em nada e quer. Não sei o que. Se botar esse dedinho para mim, vai tomar um tapa, hein?
Aí tem pessoas que é levita evangelista, que fica ali louvando ali, acha que é pastor, vai querer pregar. Tem pessoas que tem tantos anos, acha que é pastor. Aí você fala, eu não vou. E pastora também. E se você falar alguma coisa, eles querem discutir com você, quer brigar. Porque inverteu, Cláudio. Porque o exemplo de humildade tinha que ser os líderes. Inverteu. Os líderes querem ser vistos como a visão do mundo de negócios, né? Eles querem ser, tipo, admirados, bajulados. Todo mundo quer ser pastor hoje em dia, a verdade é essa. Mas está errado isso. O exemplo de humildade, simplicidade, tem que vir do altar. Tem que vir do altar. Aí o camarada acha, porque tem um título dentro da igreja, que ele não pode pegar uma cadeira, não pode pegar uma vassoura, não pode ajudar um irmão, abrir a porta para uma pessoa entrar. Quer dizer, em vez da coisa tornar a pessoa humilde, tornou a pessoa orgulhosa, né? Está errado. Então, meu irmão, a gente tem que combater isso. Eu senti, por quê? Porque o discipulado não é para novo convertido somente. O erro da igreja está aí. O discipulado é para todas as pessoas, para todos os níveis. Vamos supor, vocês já estão no nível acima de qualquer pessoa que entre que não conhece nada. Vocês estão num nível mais acima. Então, qual é mais fácil? Essa pessoa que está entrando te discipular ou uma pessoa que está no mesmo nível que você te discipular? É uma pessoa que está no mesmo nível que você te discipular, porque, vamos supor, eu posso ter um problema qualquer, posso ter uma dificuldade, e alguém fala, não, Rev, olha só, a palavra de Deus diz isso, você é um homem de Deus, não, eu vou aí orar por você. Essa pessoa está me discipulando, porque ela está me levando mais perto de Jesus. Então é um erro muito grande que as pessoas acham o seguinte, que chegou no nível, elas não podem ser exortadas, não podem ser ajudadas espiritualmente, porque não, já sabem tudo, já... Aí ficam esses caras que são as tranqueiras dentro da igreja. E o senhor sabe, na minha época, tem várias, da nossa época, eu frequentei a época do senhor também, quando estava começando, desde a Batista lá, tem vários colegas que é pastor. Mas se você for ver a vida deles, toda arruinada, a maioria. Aí caiu na... Aí cadê a igreja? Ah, não, vem aqui, Cláudio, me ajudar, vem não sei o quê, vem fulano, vem me ajudar. Mas cadê? Não tem. Agora, lá, gente, tudo vazia, tudo... Mas acontece, Cláudio, o dom, ele tem que ser para edificação da igreja com a unção do Espírito Santo. Quando esse dom que é dado por Deus não está sendo feito como Deus quer, essa pessoa vai começar a fazer na carne, vai ser na força. São essas pessoas. Olha, o texto lá em Romanos 8, o verso, se eu não me engano, o verso 16, o verso 8, fala sobre o seguinte, olha, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Mas o outro diz assim, olha, que a carne não pode fazer a obra de Deus. A carne, quando fala aí, são os nossos pensamentos, a nossa vontade. Então, o que acontece? Quando você começa a viver assim, você toca a obra de Deus com a sua vontade e não com o Espírito Santo. Aí começa a ter isso, o cara começa a se inchar, e não anda, sabe? A palavra... Gente, olha... Pode ser a pessoa que for, mas quando ela tem um dom e a unção de Deus, quando ela prega para orar, para pregar, para falar alguma coisa, a gente sente, não é? A gente sente, porque o dom está sendo usado com unção. A gente já tem que bater sobre isso também, porque às vezes a pessoa está tão orgulhosa, está cantando bem, está pregando bem, está orando bem, está tudo bem, mas não está tocando, tá? Sabe por causa de quê? Porque está sem a unção do Espírito. Tem humildade. Mas é o caso que você está falando. A gente tem que sempre dizer que a glória, que o poder, que a excelência, que o governo seja de Deus. Não estou dizendo que a pessoa não erra. Estou falando isso não. Estou falando o seguinte, cuidado para que a gente não se acostume tanto com a obra de Deus, que a gente não dependa mais do Espírito Santo. Eu vejo pessoas assim, eu ainda sou da moda antiga, né? Eu, de madrugada, orando, buscando,
lendo. Eu gosto de ficar na minha cozinha, lá faço um cafezinho e lendo, pego e pedindo, Senhor, sabe por causa de quê? Porque quando você não faz isso, é porque você está achando que você pode fazer por conta própria. E aí é um problema. É um problema. Você tem que buscar, você tem que pedir. Senhor, me revela, me dá. Senhor, eu preciso. Como é que eu vou pregar para a igreja? Como é que eu vou... Até quem louva, quem ora, eu acho que a pessoa fala, não, a oração é assim. Irmão, existem vários tipos de oração dentro da igreja. Vários tipos. Oração introdutória, vocatória, intercessória. Tem vários tipos de oração. Então, você tem que saber. Aí você faz sempre a mesma coisa. Você tem que aprender, meu irmão. Você tem que aprender. Então, eu vejo uma falha, por quê? Porque a gente poderia melhorar o nosso dom. Poderia melhorar. Tem que melhorar o nosso dom. Pensa que o dom vem pronto? O dom não vem pronto, não. O dom Deus te dá sim, aí vai trabalhando, Carminha. O dom não vem prontinho. Deus fala assim, vou mandar o dom prontinho. Não, o dom vem para você, você vai pegando gosto e aquela coisa, o irmão fala assim, poxa, aí, tocou em mim aquela mensagem, aquele louvor, aquela oração, e você sente o quê? Poxa, aí, você vai. Então, existe o ponto de entrega, o ponto de busca. Mas o senhor acha que cada um sabe o seu dom? Cada um tem que saber o seu dom. Tem que saber o seu dom. Cada um tem que saber o seu dom através da procura. Agora, eu posso também te ajudar. Mas quem tem que decidir é você. Não, por exemplo, eu sei o meu dom, mas se você me botar em outro lugar para me fazer, eu não vou me sentir de repente bem, entendeu? Igual louvor com os irmãos às vezes, outras coisas que acontecem. Bom, você tem que ser sincero primeiro com Deus e com você mesmo, né? Porque o meu dom é mais de negócio de pregação, de falar então, de Deus. O teu dom é de profecia. Entendeu? Dom de profecia. É de pregar. Não é de ficar junto com os irmãos, ficar louvando. Tá, correto, entendi. Ele falou que o dom dele não é de ficar cantando. O meu irmão me chamou para isso, mas não é aquilo que eu quero, entendeu? Correto. Mais alguém quer falar? Aqui, a Eliane, ali está levantando a mãozinha ali. Pastor, só corroborando o que o irmão falou e a Rosana disse, certa vez na igreja que eu pertencia, eu e a Camila pertencíamos, um pregador falou assim, aquilo que mais te incomoda é o teu chamado. E isso aconteceu realmente na minha vida, sabe? Porque desde novo, acostumado a evangelizar na igreja que eu e minha mãe participávamos, a gente sempre estava evangelizando todo domingo, trabalhando, fazendo um trabalho de visita nos lares, e isso foi acabando se tornando, não é que foi um hábito, mas foi assim, um chamado automático. E hoje em dia eu não consigo mais, eu não me vejo em outro departamento que não seja assim, um trabalho de evangelismo. Um trabalho social, eu não me vejo mais longe disso. Eita, olha só, tem dons que não aparecem, tá, gente, na igreja. E depois fala sobre isso. Tem dons que não aparecem, como ele falou, mas eu gosto mais de evangelizar. Entendeu? Dom de visitação, não aparece. Mas a Bíblia diz que há diversidade de dons, mas o Espírito não tem dom maior e nem dom menor. Existe evidências de aparência, mas diante de Deus, aquela pessoa que está mais no altar não se sinta melhor do que aquele que não aparece no altar. Esse é um erro. Paulo fala isso lá no capítulo 12, que ele fala que o pé não pode dizer não preciso de ti. Isso é um erro. Mas sim, pode perguntar, Eliane. Então, Rev, todos nós temos um dom, né? Nós adquirimos o nosso dom. Deus, ele pode mudar o nosso dom de acordo com a necessidade da igreja ou da sociedade? Ele pode mudar ou acrescentar mais um dom? Justamente, você agora falou a palavra certa. Deus pode te dar mais um dom devido à necessidade que opera no ambiente. Ele pode te dar mais um dom. Mas isso não é por causa de você, não. É por causa da obra. Gente, eu sempre vou falar isso para vocês. O dom não é nosso. Guardem isso. O dom não é da pessoa. É uma ferramenta que Deus está dando para edificar, para tocar a igreja dele até o céu. Porque quando chegar lá, ou se você partir antes disso, o seu dom vai ser retornado para o eterno. Então, não pense a pessoa assim, que o dom, o meu dom. Não, você pode até falar isso, mas sem entender. Mas o dom é o dom do Espírito Santo, que é dado para você para ajudar na igreja. Fala, irmã.
É uma dúvida que eu tenho sobre dons. Por exemplo, uma pessoa é muito usada por Deus, ela tem um cargo na igreja, só que aconteceu algo e essa pessoa pecou, caiu. Isso não significa que Deus tirou o dom dela, porque tem pessoas que falam que a pessoa, quando não tem um cargo na igreja ou um ministério, não pode ser usada por Deus. Eu, na minha visão, Rose, pessoalmente, não biblicamente falando, eu acho e tenho experiências que pessoas, sim, não estando em cargos e nem em ministério, são usadas tremendamente, porque já aconteceu comigo isso. Só que tem homens de Deus que falam que não recebem porque não tem um cargo e nem mesmo um ministério na igreja. O dom e ministério não tem nada a ver. Só acreditam que são usadas quando faz parte de uma congregação ou quando tem um cargo não tem nada ministerial. Não tem nada a ver. Gente, ninguém pode dizer que não exerceu o seu dom porque não tem ministério, cargo na igreja. Isso não existe. O seu dom, ele tem que ser usado em todo e qualquer lugar que você estiver. Todos os momentos. E vou te dizer uma coisa. Às vezes é até melhor a pessoa não ter ministério, que o dom flui melhor. Porque quando mistura com as coisas humanas, dá uma encrenca danada. Então, isso é um erro, tá, irmã? A igreja fazer esse tipo de seleção de pessoas que são usadas porque tem ministério. É um erro, entendeu? Porque o ministério é para servir. Se a pessoa tiver o dom e tiver o ministério, a responsabilidade ainda é maior. Porque o ministério significa no grego servir a Deus visando o irmão. Então, como o irmão falou aqui, o Henrique, né, que ele ardeu no peito dele, aquela coisa do evangelismo, ele não precisa ser presidente do evangelismo, fazer parte do ministério. Não, ele, claro, faz parte do corpo, mas ele está livre para evangelizar. Livre, evangelizar como a Rosana faz aí, evangeliza vizinho, quem participa lá do ambiente de trabalho dela. Então, o dom é uma coisa que flui de Deus para tocar nas pessoas que não tem nada a ver com cargo, se é pastor, se é diácono, se é levita, tem nada a ver, entendeu? Isso tem que fluir de forma que você sinta que a pessoa está edificando. Olha só, por que há muito tempo eu sentia que eu tinha um dom de ouvir as pessoas? Aí eu entendi por que eu tive que vir para formação como psicanalista clínico. Entendeu as coisas? Por que Deus me trouxe? Porque eu ouvia tantas pessoas, eu enfermo em casa, eu tive uma fratura na minha tíbia, eu não quebrei o perônio, mas quebrei a tíbia, e fiquei 8 meses em casa. E quem engessa até aqui na cintura sabe que é brabo. Eu fiquei 8 meses, não precisou operar, mas fiquei afastado do trabalho, foi o tempo que mais Deus falou comigo. E eu, assim, porque você precisava ir ao banheiro, aí uma pessoa ia lá e eu ficava... quebrado, aconselhando o cara ia na minha casa, eu falei, Senhor, que mistério é esse? Eu querendo ir no banheiro, querendo fazer minhas necessidades, não podia sair, que a perna... Aí eu aprendi uma coisa, isso. Quando você não vem, por aquilo que eu falei aqui, né? Não está na Bíblia, você não veio pelo amor, você vai pela dor. Eu vim pela dor. Por isso que até hoje o pessoal fala, poxa, vem jogar uma bola. Eu fiz um voto de não jogar bola. Eu quebrei minha perna jogando bola. Eu falei, nunca mais eu quero jogar bola. Eu não quero ter também falo assim, não quero ter um arranhão. Não tem. Mas também são as coisas assim que Deus faz, mas aí eu acho que cada um, né? Deus fez comigo isso. Eu tento respeitar. Então, eu senti que o meu dom era o dom de ouvir, entendeu, irmã? E eu não tinha ministério nenhum, não tinha cargo nenhum na igreja, era o dom de ouvir. Eu gostava de ouvir as pessoas, e as pessoas gostavam de falar comigo. Então, isso foi me acompanhando. Aí que tá, eu acredito o seguinte, que Deus te dá isso para você ver, está surtindo efeito na vida das pessoas, entendeu, Cláudio? Tem que surtir efeito, porque você vai saber se é o teu dom mesmo, se está fazendo efeito na vida das pessoas, não por causa de você, pelo Espírito Santo.
Aí sim. Então, Rev, quando eu falei do amor, naquela hora do dom do amor, que nem sempre é dizer sim, foi relacionado a isso. Porque, por exemplo, às vezes, quando eu estou evangelizando alguém, nem sempre eu falo palavras doces. Eu confronto aquela pessoa mesmo e, às vezes, eu sou... Num certo ponto, eu sou ignorante. Não, aí tudo bem. Sim, era nisso que eu estava falando, porque nem sempre eu vou chegar para uma pessoa que aconteceu, que eu tinha um culto aqui na quinta-feira para vir, já passou, e eu tinha uma cliente marcada, e eu sei da situação dela, pessoal, e ela estava atrasada, e ela acabou me atrasando para não vir ao culto. Só que, na verdade, eu perdi a vontade de vir ao culto. Aí ela virou e falou assim, não vai me atender, né? Eu falei assim, não, vem. Era aniversário dela. Falei, não vou mais para a igreja. Aí falei com o Marcelo, vai você sozinho, porque eu não estou afim de ir para a igreja. Eu achei aquilo estranho, mas eu falei, não vou, porque eu não estou querendo ir, eu não vou ser hipócrita. E eu não estava com vontade de ir, que eu falei que eu vou atender ela. Quando ela chegou, ela falou... porque eu já estou... Rosana, você não quer me... O pessoal já estava do outro lado da rua esperando com churrasco para ela. Aí ela falou assim, Rosana, tu não quer me atender amanhã, não? Eu falei, não, eu não vou te atender amanhã, não. Rosana, sabe o que é? É porque eu já bebi. Eu falei, eu já vi. Chega, deita aí e vamos embora. O que está acontecendo? Aí eu já comecei a situação que era e confrontei ela. É o ministério de João Batista, cajado. Chega um ponto que eu... Aí eu já usei a situação de eu não vir ao culto, que eu entendi e falei para ela. Deus mudou as suas emoções. Que eu falei para ela. Tá vendo, gente? Olha só o exemplo dela. Parece até que ela foi assim, uma pessoa imprudente, não vi, mas... E eu usei isso, eu falei para ela. Eu falei, olha só, você está fazendo isso, isso e isso, mas você é tão importante para Deus que Ele me tirou a vontade de vir para a igreja para poder ficar com você. Não. Chega, esquece que está lá fora e agora aqui, pronto. Aí eu também já não deixo sair, também aí eu já sou ignorante. Já pega firme. Gente, olha só queria falar que essas listagens que tem a respeito dos dons espirituais, a gente vai ver em Romanos. A gente já está citando aqui, eu só vou Romanos, a gente vai ver que tem um dom, Romanos 12, do 6 a 8, profetizar, que é o de pregar, né? Servir, ensinar. A gente vai ver que esse dom de ensinar é um dom maravilhoso. Dom maravilhoso. Eu acredito que vocês devem buscar esse dom. A igreja precisa, tem poucos mestres na igreja. Dar ânimo, contribuir. Esse aqui que os pastores gostam muito. Eu estou só brincando. Liberar, né? Mostrar misericórdia. Isso é a listagem lá de Romano, a listagem de Coríntios. Nós temos palavra da sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de cura, poder para operar milagres, discernimento de espírito, variedades de línguas, interpretação de línguas. Efésios também, outra listinha de relação de dons. Efésios 4, do 11 ao 14. Nós temos aqui a relação do chamado do ministério, que é importante. É bom que a gente pudesse ler a Bíblia, porque não está descrita aqui. Mas vamos ler a Bíblia, quem pode abrir aí para nós? Efésios 4, 11 ao 14, que fala a respeito do ministério. Aí vem o que a irmã falou, que é ministério, irmã, agora. Pode ler aí, quem tiver com o microfone aí, pode ler para nós aí. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. É isso aí, que coisa. Engraçado que isso aqui, quando eu aprendi, é fácil você gravar. Bota assim a sua mão, assim, ó, que são os dons lá em Efésios, que são os ministérios, que você vê aqui, apóstolo, né, profetas,
evangelistas, pastores e mestres. Você grava. Antigamente, até para gravar, eu escrevia nos dedos, né? Porque você... Mas é interessante. E esses 5 ministérios que exerceu. Agora a gente tem que ver o contexto, né? O contexto aqui, porque apóstolo hoje é empregado, porque apóstolo de verdade foram aqueles que andaram após Jesus. Aqueles que andaram com Jesus, Jesus subiu aos céus e eles continuaram a obra. Aqueles que estavam ali continuaram. Então, apóstolos, pela palavra mesmo, foram aqueles que foram discípulos do Senhor Jesus Cristo. Entenderam, irmãos? Hoje esse emprego é emprestado, porque apóstolo é aquele que toma conta de mais de uma igreja, tá? O pastor é de uma igreja, o apóstolo é que toma conta dos pastores com mais de uma igreja. São chamados apóstolos. Mas apóstolo, no emprego da palavra mesmo, foram os que andaram com Jesus Cristo. Não, João Batista não foi apóstolo. Foram os discípulos de Jesus. André, Felipe... São os 12. É aqueles que também cresceram, né? Que se tornaram a multidão que seguiu Jesus. Fala, irmã. Foram aqueles que viram Jesus, que conheceram e continuaram, que andaram com ele. Pode perguntar, irmã. Tira sua dúvida mesmo, não tem problema não. Isso. Mas esses 12 que se tornaram os apóstolos. Mas teve mais de 12, tá, gente? Esses são os mais conhecidos. Lembra que eu falei aqui no nível de discipulado? Jesus discipulou os 12, Jesus discipulou os 3, Jesus discipulou 1. E nesse caso, a evidência foi maior nos 12, mas tiveram mais de 12 apóstolos. 70. E depois foi mais do que 70. Antes de Jesus ser ascendido aos céus, Jesus tinha multidão de pessoas que estavam pregando. Lembram quando falou, Senhor, tem um pregando ali no teu nome? O que Jesus falou? Quem não é? Ele falou. Então, possivelmente, aquele também era um apóstolo, só que não era conhecido. Então, o emprego da palavra apóstolo é após Jesus. Aqueles que andaram com Jesus e continuaram após Jesus. Só que esse emprego hoje, ele é apelido. Tá? Ele é apelido. Apóstolo não sei de quê, apóstolo não sei de quê. Ele é apelido. Por que é apóstolo? Porque o camarada, ele, usar essa expressão assim, mas não é chula não. Ele toma conta de mais de uma igreja, então se intitulou, porque o apóstolo é aquele que toma conta de igrejas. E aí se intitulou. Mas, assim, pelo emprego da palavra, é emprestado. Hoje, nos nossos dias. O cara não andou com Jesus, não viu Jesus, como é que ele é apóstolo. Vocês viram que teve esse problema lá com Paulo? Vocês lembram dessa história? Paulo se titulou apóstolo e eles falaram, mas você não andou com o Senhor Jesus? Pegou firme. Aí Paulo falou assim, o Senhor Jesus apareceu para mim. Ele mesmo me evangelizou. Paulo jogou duro. Por quê? Porque Jesus se revelou a ele. Então ele viu Jesus. Jesus ensinou a ele, né? Ele ficou 3 anos lá na Galácia aprendendo e ele recebeu do próprio Senhor Jesus. Aí, por isso, ele foi reconhecido como apóstolo. E aqui para nós, melhor e maior dos apóstolos. Tremendo, né? Paulo. Então, gente, eu estou dando essas dicas aqui para vocês guardarem. E tem também aqui de Pedro também. Eu percebi que aqui na apostila tem um versículo, né? Bom, naquela estava o versículo. Aqui, quem tiver com o microfone aí, pode ler aí. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Quem está aí com o microfone aí? Pode ler, ô Rose. Lê aí, Rose. Está com vergonha? Já descobri. Impedimento, hein? Capítulo 4. Tá aí. Que bênção. Vamos lá, gente, ler juntos? Cada um... Pode passar. Aí, se alguém serve... a quem seja. Que lindo, né? Interessante, gente, quando a gente se converte, pensamento meu teologicamente, que todo nascimento tem uma vida, tem uma história. Então, no nascimento espiritual, Deus já coloca ali na tua vida uma sementinha do teu dom. Pode falar. Gnóstico, que Deus condena isso. Aí eu falo isso aí agora, que Deus dá. Senão, cadê Elias, João Batista?
Claro, pô, Deus é inteligente, rapaz. Deus é inteligente, rapaz. Tu acha que a coisa acontece assim? Deus é inteligente, entendeu? Eu creio que quando a pessoa se converte, há diferença de dom e talento. O talento, ele é natural, mas o talento não edifica. O talento, ele é algo da pessoa para a pessoa. O dom não, é de Deus para Deus. É da boca dos pequeninos que é o perfeito louvor, a inocência. Então eu creio dessa forma, que quando a pessoa se converteu, ali, nascimento espiritual, entendeu? Essa pessoa tinha um talento e ela se converteu, o talento dela vai ser convertido para a evocação do dom. Não tem que ficar duas coisas brigando, porque é o que eu falei, o Espírito santifica a alma. Então, logo que essa pessoa tivesse um talento, o talento dela é para quê? O talento dela é para voltar para ela mesma ou para falar de alguma coisa qualquer. Mas o dom não. O dom é exclusivo para mover as coisas de Deus na vida do ser humano e essas coisas precisam voltar para Deus. Entendeu? A diferença é essa. É grande, gritante. É grande e gritante. Não tem como a gente comparar talento e dom. Agora, Pedro fala aqui, né, que pelo menos um dom cada um de nós recebemos. Então, nós temos que ter diligência, cuidado. Pedro está dizendo, cada um exerce o dom que recebeu. Então, tem um dom aí que recebeu, tá? Tem. Então, ele fala, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Eu acho lindo isso. Por quê? Porque aqui ninguém é robô, ninguém é igual a ninguém. Isso que é maravilhoso no reino, entendeu? Você é capaz de desenvolver o seu dom e trazer uma diferença que vai ajudar na igreja, que vai ajudar no reino, que vai ajudar para a glória de Deus. Então isso é muito importante. Tem pessoas que pegam assim para fazer uma coisa que eu não consigo fazer. Eu não consigo. Falo, olha, te admiro, poxa, te respeito muito, muito lindo. Eu não consigo fazer isso. Isso é a múltipla forma de Deus trabalhar, porque a gente pode estar junto, servindo ao mesmo Senhor e podemos cada um fazer alguma coisa para o crescimento do reino. Tá. Mas isso acontece hoje em dia está passando mal, irmãzinha. O que acontece? Eu vou falar uma coisa para vocês. O ser humano anda muito, orgulhoso. Ele é voltado só para ele. O hedonismo, né? Você só faz para você. A gente vê que esse tipo de relação dentro da igreja é uma coisa que não dá fruto. Não dá fruto. A pessoa bota a mão, às vezes trabalha, às vezes bota até dinheiro. O troço não anda, não funciona. Então, por quê? Porque está fazendo para a glória dele, para a vontade dele, o hedonismo, a adoração dele, para ser visto. O que está acontecendo hoje é isso aí. Infelizmente, é muito triste. É muito triste. E a igreja, eu falei, olha, a igreja tem que ser restaurada. De que forma? Através do ensino. Tem que ser transformada, tem que ser confrontada. Porque camarada chega assim com carteirinha, querendo te dar carteirinha aqui, ó. Eu tenho 30 anos de igreja, 20 anos de igreja. Eu falei, ainda não é convertido, né? Parece até que tempo de igreja faz a pessoa. Falei, o que você está falando não tem, tem sentido o que você está falando. Tem sentido. Eu creio que muitas pessoas que botam expectativa muito lá em cima e não conseguem, a frustração e a vergonha pode levar ela... Pode sim, pode. Não. As igrejas viraram lugar de atração, né? Infelizmente, com vergonha. Não seja 100%, mas de uma forma muito, um percentual muito grande, de que as igrejas estão trabalhando muito o membro para dar certo em tudo. Aquela velha história, onde você botar a mão vai prosperar. Então eles acham que é sucesso o tempo todo. E não estão trabalhando a cabeça da pessoa que é assim, nem tudo é 100%. Mas isso não é evangelho, né, Henrique? Isso é uma gestão que as pessoas fazem de empreendedorismo na vida do membro. Eu digo isso não é evangelho. O pessoal fala aí de algumas igrejas aí, eu falo, meu irmão, isso aí como empreendedorismo na vida
do membro, tudo bem. Agora, se você vir falar para mim que evangelho não é, porque evangelho não garante isso, não. Porque não trabalha a cabeça do membro para passar por situações, né? Mas vem por causa da doutrina, né? Esse vento de prosperidade. A doutrina da prosperidade trouxe isso, né? Que o crente não passa necessidade, que o crente não fica desempregado, que o crente não tem dor de cabeça, que o filho do crente não estuda em escola pública. Eu nunca vi isso, rapaz, uma besteira. Isso tem nada a ver com o evangelho, isso. Você quer falar, irmão? Levantou o braço? Calma aí, deixa o microfone. Gente, vamos ouvir aqui ele aqui. Eu vou fechar aqui com um assunto aqui depois dele. Vou falar desde antigamente, tinha, igual você falou, tinha os apóstolos escolhidos por Jesus. Mas só antes de Jesus chegar, né, tinha os profetas. Aí eu queria saber, naquele negócio, quem é melhor que quem é mais que quem? Porque igual na igreja hoje em dia, uns acham que é melhor que o outro, que é isso, aquilo, que faz, acontece. Entendeu? Como tem várias denominações hoje em dia, você sabe como é que é. A pessoa preparada desde novo, às vezes, para não deveria ser visto assim com grau de quem é superior ao outro, né? Mas as pessoas dizem o seguinte, que o apóstolo, ele está acima dos outros, mas isso aí é essa besteirada. E na verdade, todos eles são pastores, tanto quanto o apóstolo, o que é mestre, o que é doutor, entendeu? Todos são pastores, porque pastores vêm do vocábulo da visão de pastorear, de cuidar o rebanho. O que nós estamos fazendo aqui, nós estamos pastoreando. Através de quê? Do ensino, pastoreando através de quê? Do socorro, da ajuda. Então, infelizmente, Antônio, subiu isso no mundo eclesiástico, na cabeça dessas pessoas. O pessoal fica falando assim, porque eu fui consagrado a reverendo. E essa titularidade nem existe no Brasil, assim, porque isso veio dos Estados Unidos, reverendo. Reverendo, o significado, você sabe qual é? Sabe qual é o significado de reverendo? Aquele que merece reverência. Pelo amor de Deus, eu não sou santo, pô. Reverendo. Então, as pessoas falam assim, pastor, reverendo, o que o senhor gosta melhor? Meu irmão, pode me chamar de pastor. Se você me chamar de reverendo, está tudo bem, mas eu já estou curado. Isso não sobe a cabeça, porque reverendo é mais do que pastor. Entendeu? Reverendo é como se fosse um bispo. Se me chamasse de bispo, era até melhor, porque bispo está na Bíblia. Bispo está na Bíblia. Rev é melhor ainda. Fica mais fácil. Mas o senhor não acha que tem um impedimento quando tem ovelhas? Não estou falando com o senhor. Se tem, o pessoal gosta uma ovelha chegar e falar para outro pastor, querer debater com ele não vai aceitar. Não aceita, não? Tem gente que gosta disso. Olha, assim, dentro da Nazareno mesmo. Dentro da Nazareno mesmo. Irmão, sou reverendo. Falou isso para uma ovelhinha, rapaz. Aí eu falei, desnecessário. Fazer isso para uma ovelhinha. Poxa, eu me senti... não. Mas esse erro é erro da igreja. É erro da igreja. Porque no passado, a igreja, a denominação, separava reverendos, pastores e ministros local. Era assim. Ministro local não podia se sentar com pastores nem com reverendo. Isso tinha na Nazareno. Entendeu? Mas é que tá. É coisa do homem. Graças a Deus que isso hoje, aqui na nossa igreja não existe. Porque eu trato o ministro local como pastor. Todo mundo é pastor e acabou. Existem algumas coisas que não pode fazer, mas ele cuida como pastor e tem função pastoral. O pessoal pensa que função pastoral é casar. Gente, função pastoral não é casar. O pessoal acha que é fazer matrimônio, né? Isso é função pastoral. Nem está na Bíblia. Eu como... Nem está na Bíblia. Só foi a pergunta, eu como fui filho de diácono, meu pai pegava muito no pé da gente. Você é diácono? Não, meu pai, quando eu faleci, meu pai... o seu Antônio pai. Muitos anos foi diácono. O teu pai foi um bom diácono. E antigamente a igreja era severa. Bom diácono, seu pai. A igreja, você fez o que? Irmão Antônio gostava de tratar dos din-dins. Tesoureiro também. Tesoureira.
pai dele foi tesoureiro da Batista. Aí, mas só que antigamente o evangelho era aquele negócio. Mas teu pai era também responsável do evangelismo. Responsável pela evangelia diária. Mas só que todo mundo tem seus erros, só os filhos que sabem, né? Os erros o diácono. O diácono vem da raiz diaconia. Diaconia é aquele que serve. O cara briga por título, meu irmão. Vai brigar, então vai servir. Vai servir, porque é aquele que serve. Então, como vem da palavra também koinonia, da comunhão, diaconia. Mas, olha só. Os dons de língua a gente vai deixar, porque a gente vai. Deixa eu falar para vocês. O que eu pensei? Tá, vamos encerrar aqui que eu vou passar para vocês o que eu pensei. Para a gente não ficar devendo nada a ninguém, porque tem muita coisa aí pela frente. Eu estava assim pensando, depois da nossa formatura, e muitas pessoas, e até pastores de fora do estado me ligaram também para pedir. Eu pensei o seguinte: poxa, por que nós, então, não planejamos um workshop? Porque o workshop é isso aqui que vocês estão fazendo, esse lance de perguntas. Então, eu pensei no dia 27 de abril, a gente tem um coffee break, né, de manhã, a gente começa 8 horas até meio-dia. Termina, a gente vai para nossas casas, mas a gente toma um coffee break, 0800, a gente vai fazer direitinho, e aí a gente vai aumentar um pouquinho, além dessas coisas que a gente faltou, a gente vai falar sobre o discipulado com toda igreja. Eu estou com isso na minha cabeça. Eu vejo que toda igreja tem que ser discipulada, toda igreja. Pastores, diáconos, líderes de louvor, todo mundo. Por quê? Porque é o momento da gente curar a igreja. É o momento da gente curar a igreja. Se a gente quer ver o resultado, então, você está falando, mas a jornada, mas não funciona. Sabe por quê? Justamente quem dá aula que precisa ser discipulado. Precisa ser discipulado. Mas é isso. Então, assim, vocês hoje têm uma mentalidade de visão que, com certeza, assim, muitas pessoas não atingiram essa mentalidade sua. Não atingiram, porque é complicado. A cabeça é de concreto, Então, a gente precisa fazer o quê? A igreja tem que reeducar essas pessoas, porque o discipulado, olha, só existe uma forma ou uma imagem de seguidor de Jesus Cristo, que se chama o quê? Discípulo. Não existe outro. Pronto, você falou o que eu queria falar. Então, não tem essa. Se o camarada, se a mulher, se o homem não for discípulo, ele está errando. Porque ele não gostava. Mas tem um montão aqui também na igreja aqui, irmã, assim. Tem um montão aqui. Por isso que domingo eu falei daquele jeito. Não vem não, que eu dou um tapa nesse dedo. Mas a mensagem está rolando aí. Olha, a pessoa vem para a igreja, olha, aquele lugarzinho ali, ó, na hora do culto, tem que ficar só o introdutor. Você que fica numa conversinha, a pessoa está pregando aqui, está falando, e está ali, e é horrível quando você chama a pessoa está lá atrás do vidro. Gente, foi para a igreja para fazer o quê? Eu vim aqui para ouvir Deus, gente. Deus fala através das pessoas. Então, é uma coisa que a gente vai ter que enfrentar mesmo com força. Assim, com força. Infelizmente. Você rebelde, né, irmã? Olha, mas é isso aí, irmã. Às vezes, assim, comigo, eu tenho um nível de concentração muito forte, mas o que aconteceu até no domingo aqui, que estava tocando o celular, e eu, domingo de manhã, é aquilo, aí mais engraçado que a liderança, tinha que ter alguém para ver quem era, ninguém viu. Aí gente, tem alguém com o celular aí tocando aí? Faltou uma atitude dessa aí, irmã. Aí quando foi ver, era o Beto. O Beto botou para despertar e estava dormindo dentro da igreja. Foi a primeira vez, a segunda vez. Aí na segunda vez, eu falei, por favor, tira ele, dá um café para ele. Aí a irmã falou, não, pastor. Eu falei, não, irmã, está me atrapalhando porque eu estou 2 dias preparando esse estudo. 2 dias preparando esse estudo aqui. Agora o cara vai me atrapalhar aqui com esse negócio. Não, mas é o que eu falei, é para liderança. Quando ela falou aqui que tem que ter na escola dominical, eu falei, são eles que estão precisando. Toda igreja. Geral.
Geral. Eu pedi perdão lá na frente. Irmão, eu peço perdão porque eu errei. Não tem problema, eu errei, eu falei porque tinha que ter feito isso mais tempo, eu não fiz, pedi perdão. Olha, o que acontece no ser humano é isso aí. Quando não enxerga que é ele. Não, mas está errado também, Rosana. Não estou falando que está certo, não. Agora, tinha que dar até mais exemplo, né? Que a liderança... esses dias, até eu falei assim com o pastor Júlio, falei, pastor Júlio, amo o senhor é um amor, coisa e tal, mas, pelo amor de Deus, não dirige o culto com sua neta no colo, não. Falei com ele, pastor, primeiro porque o senhor expõe a sua neta, fica um culto parecendo até que a gente está dentro de uma maternidade. Não pode misturar isso. Aí ele, não, pastor. Aí ele falou, não, pastor, o senhor está certo. Eu falei, pastor, ali é a hora do culto, palavra, é o que a irmã falou, é palavra, oração. Não fica de... Aqui a gente pede, porque a gente vai prestando atenção na criança, nele. Aí ele, não, porque... Então, aí, Rosana, eu estou usando isso até assim, que eu falei com ele aceitou numa boa. Foi, pastor, não tem nada a ver, pessoal. Eu só acho que, você vai dirigir o culto. Pastor, dá a sua neta lá para sua esposa. O senhor tem que estar ali ligado. Qual Cláudio? Conheço. Mas a gente precisa ter mais, como a irmã falou, tem que ter mais temor na casa de Deus. Tem que ter mais temor. Gente, então, dia 27, marca essa data, a gente vai fazer esse encontro. A gente vai fazer o discipulado, tá vendo? De abril. Discipulado para a igreja. Não tem nada. Vi na agenda. Não tem nada. Bom, não tem nada. O curso de teologia, preferencialmente para quem fez o curso de discipulado, tá? O curso de teologia, ele tem a duração de 1 ano. O primeiro período. Vai ter formatura? Vai ter formatura, porque de repente a pessoa não quer fazer o segundo período, tá? Eu vou fazer formatura, tá? Agora, quem quiser continuar, vai ser assim, Teologia Sistemática 1, aí no próximo ano Teologia Sistemática 2. A gente vai falar sobre VT1, VT2, NT1, NT2. Então vai ficar assim. Vamos falar Escatologia 1, Escatologia 2. Então, se você fizer 1 ano, tudo bem. Eu falei com o pastor Wagner, agora vou dizer para vocês, o material que a gente vai trazer é um material exclusivo nosso. Nós estamos preparando material para preparar pessoas, porque nós queremos formar líderes, pessoas para falarem da palavra, conhecendo a palavra e tendo capacidade até de debate. Nós estamos preparando para isso, de debate. Por quê? Não que você tenha que debater, mas a gente tem que ter a defesa da fé, né? A defesa, quando eu falo debate, a defesa da fé. Então, o seminário vai preparar muito a vida de vocês. E a minha ideia é justamente ver quem tem um chamado mesmo do ministério mesmo. Tem um chamado, então vamos aproveitar todo mundo. Eu quero aproveitar todo mundo. Sabe por quê, irmãos? A gente não pode ficar com os dons e chamados parados. Agora, eu vou oferecer a ferramenta. Eu vou oferecer a forma para ajudar. Agora, quem vai fazer isso acontecer são vocês. Entendeu? Vocês não vão estar desamparados. A gente vai ter sempre encontros. Então, o seminário, se Deus quiser, já vai entrar na plataforma. Então, esse material que a gente fica dando aqui, essa coisa toda, vai acabar. Isso aqui você vai entrar na plataforma, vai botar sua senha. Eu estou a fim de ouvir a aula, quero saber o que o professor colocou, quero falar com o professor, quero reclamar, quero dizer que você vai entrar lá, vai colocar no chatzinho, vai falar com o professor vai falar contigo, porque vai responder. Então, eu quero saber qual vai ser as disciplinas que vão dar. Vai abrir lá, você vai ver a janela lá e o link vai te dar tudo. Então, a gente vai entrar na esfera do digital para apoio. E isso vai facilitar muito a nossa vida. Em vez da Camila e da Laís fazer aquilo, então, aí vamos botar lá, o conteúdo todo vai ficar lá dentro. Sua nota, sua média, sua falta, tá? Falta, a gente vai considerar. Hein? Tem um número de... Então, na teologia, não pensa... Na teologia vai ser mais puxado. Assim, o pessoal não pode ficar faltando, tem que ter, porque é uma dinâmica, né? Uma sequência. A aula é uma sequência. Então, assim, agora é muito bom, porque vai ser uma vez na semana. Então,
uma coisa que não vai ser desgastante, né? Então, o pastor vai fazer. Eu acho que a pastora Suzy tem teologia, sim. Eu acho que tem. Agora, a diferença de bacharel em teologia é diferente de teólogo em teologia. O teólogo já é uma formação acadêmica. Então, aqui quem é teólogo sou eu, a pastora Daílze e a pastora Tânia. A pastora Tânia, eu empurrava ela junto comigo, tadinha, ela sofria comigo. Ela foi lá pro bem, também lá, ó, ia lá para Botafogo para estudar, um sufoco. Mas eu já tinha 2 faculdades, precisava da convalidação. Então, gente, assim, vocês estão assim com um momento muito importante aqui na igreja. E eu falei com o pessoal, gente, eu quero pegar quem fez discipulado. Por quê? Porque vocês já estão bem encaminhados. Porque a pessoa que não fez discipulado vai cair de paraquedas na teologia. Vai cair de paraquedas na teologia. Então, eu prefiro que a pessoa passe pelo discipulado, depois do discipulado, vá para a teologia. Porque aí sim. Olha só, quando sair a plataforma, vai poder pagar sim. Porque a gente vai abrir, porque tudo é em nome da igreja. Então, a pessoa vai poder pagar com boleto em nome da igreja. Mas se quiser pagar aqui, também pode pagar aqui. Mas se quiser, também vai poder. A gente vai abrir um link para você puxar o seu boleto. O valor, até o pessoal reclamou, não sei quem reclamou, e eu não estou só explicando. A carga horária do professor aumentou. E não tem como, gente. A gente quer uma coisa de excelência. Eu sou chato, entendeu? Outra pessoa que também é acadêmico, formado teólogo, é o pastor Luiz Carlos, que vai dar aula também. Ele também tem formação como teólogo. Como teólogo, a gente pode concorrer para concurso público, essas coisas, mas eu perdi a data já, né? Eu fui ver para oficial, já foi. Até os 40. Até os 40. Mas aí aumentou, entendeu? Então, de R$19,90 que seria, passou para R$29,90. De 20 passou para 30. Por quê? Não é justo eu pagar abaixo do que tem uma tabela, a carga horária do professor. Então, a pessoa desestimula o professor. O professor vem, não, eu quero o seguinte, porque eu quero cobrar. Vai fazer isso, eu quero isso. Já falei, eu quero isso, quero assim. Porque senão a pessoa vem, não, eu me recordo que eu dava aula não vou falar o nome do seminário, não. Eu dava aula no seminário aí e coisa e tal. No final, eu recebia para comprar uma pizza e dava para a Daílze, que a Daílze estava grávida da Robertinha ou do Mateus, uma coisa assim. Pergunta da Daílze, o pastor Roberto recebia do seminário lá, ele comprava uma pizza, no final ela falava, eu pegava uma pizza daquela lá, com catupiry, era o meu pagamento, eu dava para ela, toma, come aí, que eu não como pizza. Aí, assim, eu perdi, não é pelo dinheiro somente, mas assim, poxa, a falta do reconhecimento com o professor, né? Esse é o erro aí. Então, gente, então eu botei esse valor porque por mim seria 0,800. O valor é R$29,90. Não, a matrícula é R$59,90. A mensalidade é R$29,90. Porque a matrícula já é um mês de janeiro. Porque com esse dinheirinho, gente, a gente vai comprar o material, eu vou comprar as coisas para fazer na secretaria, eu vou ter que dar também as coisas para informação. Então, a gente tem feito um grande milagre com esse dinheirinho, que é milagre. Agora, o preço... isso aí a gente vai ter que sentar. A gente vai ter que sentar no primeiro mês já para organizar o comitê de formatura. Porque eu fiquei nessa parte aí, mas eu acho que isso aí tem que ficar com a turma mesmo. Então, eu estou dando explicação porque de R$19,90 foi para R$29,90. Porque houve o aumento. Mas eu estou... Quem é Dedé? Que está escrito lá Dedé, eu não sei quem é. É seu cunhado? De missões? Mas ele está no Ministério de Missões? Não, no Ministério de Missões. Tem lá um Dedé, que eu não sei quem é, não. Quem é Dedéia? Não, tá Dedéia. Mas acho que não é o Dedé, não. Dedé, quem? Foi ela que reclamou. Mas essa ideia é tão liberal, uma mulher tão abençoadora. Gente, vamos orar? Deus abençoe. Nós não vamos ter quarta-feira de cinza, porque vocês estão liberados, né? Quarta-feira de cinza não haverá aula. Vai? Não. Vai, eu botei. Vai ter culto de manhã e culto à noite. Normal. Vai ter culto de manhã e culto à noite. Quem for viajar, né, quem tiver aí, Deus abençoe, Deus guarde nas estradas. Eu vou ficar aqui, graças a Deus. Louvado seja Deus. Poxa.
Antônio, eu sou contrário a esses tumultos, essas bagunças, eu sou contrário, eu não gosto não. Eu sou o cara para ficar sossegado, gosto de ficar em casa. Gente, vamos orar? Muito obrigado, tá, por vocês persistirem, foi lindo, mas não pare por aí não, tá, gente? Continue. Aqueles que estão começando, tá? Vamos pegar firme. Vai fazer, se essa é a tua vontade, vai fazer. Senhor, muito obrigado, Pai. Leva-nos em paz aos nossos lares e tudo que falamos aqui possamos colocar em nossos corações. Abençoa a nossa igreja, abençoe, Senhor Deus, a vida de todos os discipulados, Senhor Deus, todos os que se formaram, todos os discípulos, Senhor Deus. Toma em tuas mãos, Senhor Deus, aqueles que não puderam chegar. Que esse discipulado seja uma bênção, Senhor, na vida da nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém.